aqui. Pronto. Tela. Ok, vamos lá, pessoal. Então, na aula passada, eu tinha passado até aqui para vocês, né, as partes aí de concreto endurecido, a resistência deles, e aí fiquei devendo a parte do aço. Ficou faltando dessa parte aqui. Então, é de grande importância saber que existe uma diferença significativa entre aço e ferro, onde o maior dela é o teor de carbono, em que o aço possui um teor inferior a 2,04 e o ferro entre 2,04 e 6,7. Como as barras e fios destinados às armaduras para concreto armado possuem entre 0,08 e 0,5, a denominação correta é aço. Então, pessoal, aqui eu acho que já tinha comentado com vocês dessa diferença de nomenclatura, né? Que a gente vira e mexe, a gente fala, uma barra de ferro, ferro, ferro. Só que se a gente for literal para literatura, né, a gente tem que o aço é 2,04 até 2,04. E o que a gente usa para construção é de 0,08 a 0,5. Então, reparem que é uma diferença grande até chegar lá para a gente poder começar a classificar como ferro, né? Então, de fato, o que a gente utiliza é aço na nossa construção, né? A resistência característica de escoamento do aço à tração é a máxima tensão que a barra deve suportar sem sofrer deformações permanentes. A resistência característica de escoamento, essa palavrinha aqui ela é importante, é o máximo que o nosso aço sofre, sendo que depois ele pode voltar à sua forma original. Ou seja, se a gente pegar a borrachinha de dinheiro, né, a gente esticar ela, se a gente esticar ela demais, quando a gente soltar, ela fica folgada, né? Ela perdeu aquela elasticidade original dela. Então, quando a gente vai para o aço, é quando ele perde a resistência dele, né? Então, ele passa a resistir menos do que ele resistiria. Por quê? Porque você passou esse limite de escoamento dele. Ele perdeu essa resistência, ele não volta para o seu estado original, né? Então, quando a gente estiver falando de limite de escoamento, resistência característica de escoamento, quer dizer esse ponto, essa linha que divide você poder voltar ao seu estado original e você não poder voltar para ele mais. Então, se você fez mais força do que poderia, você vai passar esse limite de escoamento. Você passando esse limite de escoamento, você perde resistência. O limite de resistência é a força máxima suportada pelo material e com a qual ele se rompe, ou seja, o ponto máximo de resistência da barra. Então, a gente primeiro passa o limite de escoamento para depois a gente superar o limite de resistência, né? Quer dizer que se uma barra de aço aguenta 10 toneladas, exemplificando, o limite de escoamento dela vai ser 7, exemplo. Você aplicou 7 toneladas, ela já não volta para o estado natural dela, né? Você já perdeu resistência. Então, você só consegue botar mais 3 toneladas em cima daquele aço. Botou essas 3 toneladas, você está no limite de resistência. Não dá para botar mais do que aquilo ali. Você colocar 1 grão de arroz, ela vai se romper. Não suporta mais do que aquilo. E aqui, por último, deixa eu ver, por último. No mercado temos 3 tipos usuais de aço: CA25, CA50, CA60. Oi? Eu consegui ativar o áudio agora. Nossa. Antes tarde do que nunca. Ele é o primeiro que tá fazendo por esse negócio aqui. Ainda bem, né? Tem como. Oi? Igual, eu tô olhando a cara dele aqui. Aí... Se quiser, pode botar a carinha também, tá? Também aparece. Aí, tem outro aqui que tá com a cara e o resto tirou a cara. Isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, no mercado a gente tem 3 tipos, né?
Esses 25, 50 e 60 são números já referentes à tensão de escoamento. Então, um CA25 quer dizer que a tensão de Eu não escoamento conheço. daquele aço é 250 MPa. Um CA50, 500 MPa e um CA60, 600 MPa. Então, isso já vem padronizado da fábrica, né? As tensões de escoamento de cálculo, esses valores são minorados, dividido por 1,15. Né? Então, apesar de a gente saber que vem de fábrica próprio com uma tensão de escoamento de 500 MPa, quando a gente for empregar em contas, a gente vai dividir esse valor por 1,15, né? Minorar ele para ter aquela margenzinha de segurança. Quando a gente vai para concreto, é 1,4, né? Um coeficiente de minoração muito maior, porque o aço, a gente tem a confiabilidade no processo de produção dele, né? De fabricação, diferente do concreto. No concreto, se for fazer em obra, então, aí você esquece, né? Você projeta 30, vai ficar com 15 no final. Mas é assim que funciona. Pessoal, aqui, alguma dúvida aí quanto às características do aço, característica do escoamento, limite de resistência? Esse CA, Oi? o que seria esse CA? É sigla de nomenclatura. É da Esses aí são os mais nomenclatura mesmo. utilizados. E são os que tem no mercado, né? Não vou dizer que não tem maior, né? Mas aqui na nossa região, e eu falo assim, para obras também de prédios, né? O que a gente utiliza são esses três aqui. Um limite de escoamento, uma tensão de escoamento maior do que essa, às vezes exagerada, entendeu? É para coisas grandes. Tanto que esse CA50 ou 60 aqui, perdão, eles são aços bem fininhos, geralmente o 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, que usa para estribos. Eles são lisos, né, totalmente lisos, e já os CA50 são aqueles corrugados que a gente usa para pilares, para vigas, né, que tem um limite menor porque não tem essa necessidade, né, de ter isso tudo. E também é um aço mais barato de se fazer, se produzir. Então, são os três mais usuais. Fora esses aí é para coisas, obras Aí, para enormes. saber a tensão de escoamento dele, eu tenho que dividir por 1,15? De cálculo, exato. Exatamente. Quando a gente vai dimensionar, a gente não usa o 500, né? A gente não usa o 600. A gente divide esse valor por 1,15 e considera que a tensão máxima de escoamento é aquele resultado ali, né? Que é a margenzinha de segurança. Ok, pessoal? Bom, acho que ok. Vocês estão ouvindo aí alguns latidos? Não, né? Acho que não. Não. Porque os cachorros aqui atrás estão numa confusão que eu vou te contar. Mas eles se entendem. É uma Golden e uma Lhasa. Então, uma enorme e a outra... A Lhasa é do tamanho da cabeça da Golden. Nossa Senhora, mas as duas eu vou te contar. Então, vamos lá. Deixa eu espera aí só um segundinho, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Ok, ninguém mandou nenhuma mensagem, então vamos continuar. Aula 2. Dimensionamento de uma estrutura. Agora a gente vai começar a falar do que tem que ser observado, o que tem que ser olhado na hora de fazer o dimensionamento. Como a gente dimensiona. Claro que assim, gente, eu vou falar para vocês o mais superficial possível, tá? Não vou aprofundar nem nada do tipo, porque não é o objetivo de vocês, do curso de vocês, né? Mas tem que saber. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. O cálculo de uma estrutura deve garantir que ela suporte de forma segura, estável e sem deformações excessivas todas as solicitações que está submetida durante sua execução e utilização. O dimensionamento dessa forma consiste em impedir a ruína da estrutura
ou de determinada parte dela. Por ruína, não se entende apenas o perigo de ruptura, que ameaça a vida dos ocupantes, mas também situações em que a edificação não apresenta um perfeito estado para utilização, por causa de deformações excessivas, fissuras inaceitáveis e etc. Então, pessoal, olha só. A gente tem que fazer o dimensionamento para impedir a ruína da estrutura, ou uma parte dela. Mas vale frisar que ruína não é falar que a estrutura caiu, virou pó tudo. Não, não. Entende-se situações em que a edificação não apresenta perfeito estado para utilização. Então, a gente pode estar com um nível de estrutura que não é seguro a gente estar ali embaixo, né? Tem que se interditar, tem que fazer alguma intervenção. E aí tem que se tomar essas medidas. A estrutura está em um estado de ruína. Não caiu, obviamente, mas merece receber devidas atenções a ela. Então, a gente tem que evitar isso daí também. De acordo com a NBR, né, 6118/2003, aqui também tenho que atualizar, que já tem uma nova. O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações em uma estrutura, com a finalidade de efetuar verificações estado limite último e estado limite de serviço. Mais à frente aqui eu vou estar falando com vocês a diferença entre estado limite de serviço e estado limite último. Aí eu vou entrar um pouquinho mais nesse mérito. A insegurança está, em sua generalidade, ligada aos seguintes pontos. Resistência dos materiais utilizados. Influencia por alguns fatores condições de execução da obra, não reproduzindo as situações reais. Características geométricas da estrutura. Ações permanentes e variáveis. Valores das solicitações calculados que podem ser diferentes dos reais. Então, pessoal, esse conjunto de observações é onde a gente tem que estar em cima o tempo todo. Característica geométrica da estrutura. Não adianta eu usar o concreto ideal, o aço ideal, o vão ser pequeno, mas a estrutura não está da forma adequada, né? Teria que ser um retângulo, o cara fez um círculo, vai dar merda. As ações permanentes e variáveis. A gente tem as ações e as combinações, né? As combinações são combinações das ações. Então, a gente pega as ações, vê como elas vão agir na estrutura e faz a combinação dela, né? Então, por exemplo, eu tenho um carregamento da minha estrutura de pessoas. Oi. Férias coletivas durante 15 dias. A gente estava com um canteiro com 100 pessoas. Alguém está vendo aí que vai ter férias, hein? Então, pessoal, as ações, a gente vai ter a incidência, um prédio vai estar ocupado. Então, a gente vai fazer o dimensionamento para quando ele estiver ocupado. Só que em um determinado momento, vamos supor que à noite, um prédio comercial, ele vai estar vazio, né? Então, aquela estrutura vai estar apta a uma rajada de vento forte. O peso que tem ali é menor. Então, a estrutura vai trabalhar de outro jeito. Então, a gente vai fazer combinação. A gente vai combinar quando o prédio estiver cheio, como ele vai trabalhar. A gente vai fazer combinação quando o prédio estiver vazio, para ver como é que ele vai trabalhar. Então, as ações permanentes e variáveis são importantíssimas para a gente poder fazer o nosso dimensionamento. E os valores das solicitações calculados pode ser diferente dos reais. Esse, pessoal, é um ponto também. Apareceu a mensagem aqui que eu acho que está dando 40 minutos. Deixa eu certificar aqui. Tá dando. Pessoal, vou fechar esse link, abrir um novo link, vou colocar lá no fórum, ok? E aí essa aula também, essa parte vai estar lá no YouTube, porque como eu abri esse link mais cedo, para dar tempo para vocês entrarem e tudo mais, eu abri ele às 6h30, já está dando agora os 40 minutos. Então, vou abrir um novo, já vou botar no fórum agora, então só acessar esse novo. Até daqui a 1 minuto.